Você já ouviu falar da psicose adventista do exclusivismo? Hoje eu vou falar sobre isso de uma forma clara e direta. Os adventistas do sétimo dia são conhecidos por suas crenças distintas, mas às vezes esta devoção pode levar a uma mentalidade de exclusividade. O que isso significa? É como se eles acreditassem que apenas eles têm a verdade absoluta e que todos os outros estão errados. Esta visão, ela cria uma barreira entre eles e o resto do mundo. Um dos pilares dessa exclusividade é a ênfase no sábado como dia de descanso. Eles acreditam que guardar o sábado, ele é essencial para a salvação. Isso pode fazer com que se sintam superiores ou mais certo do que outras denominações que não seguem essa prática. Mas será que esta mentalidade ela é saudável? O que vocês acham? Além disso, há uma forte crença na interpretação da Bíblia, especialmente nas profecias. Isso pode levar a uma visão distorcida da realidade, onde tudo que não se encaixa nas suas crenças é visto como errado, ou até mesmo perigoso. A psicose do exclusivismo pode gerar um ambiente de medo e de desconfiança em relação a outras religiões, e até mesmo entre os próprios membros da igreja. Você acha que isso não existe? Existe. Mas agora é importante lembrar que a fé deve unir e não dividir. A diversidade de crenças, ela enriquece a nossa experiência espiritual. Em vez de se isolarem, os adventistas poderiam buscar um diálogo mais aberto com outras tradições religiosas, promovendo compreensão e respeito mútuo. Aí você pode falar, não, mas eles respeitam. Eu vivi lá por 45 anos. Então, da próxima vez que você ouvir sobre essa psicose adventista do exclusivismo, lembra, tá? A verdadeira espiritualidade, ela está em escolher e aprender com os outros, não se isolar em uma bolha de verdade absoluta. Jesus, ele se expôs ao mundo. Vamos juntar, promover um mundo mais inclusivo. Não deixar essa psicose, essa heresia em massa tomar conta da nossa mentalidade. Então, assistam e vejam a psicose em massa, a doença mais terrível do século. Você já notou que parece que às vezes uma comunidade inteira perde a noção da realidade? Porque pessoas racionais começam a abraçar ideias irracionais em massa? Esse fenômeno perigoso tem intrigado pensadores e historiadores por séculos. Quando houve o desapontamento de 22 de outubro de 1844, que muitos realmente fizeram cálculos proféticos e acharam que Jesus ia voltar, e foi um fiasco, ele não voltou, quando houve o desapontamento de 22 de outubro de 1844, que muitos realmente fizeram cálculos proféticos e acharam que Jesus ia voltar, e foi um fiasco, ele não voltou. É conhecido esse fenômeno como psicose coletiva. Antes de me aprofundar, quero começar com uma reflexão do renomado psicólogo Gustave Le Bon, que diz: as massas nunca têm sede de verdade. Elas se afastam de evidências que não agradam os seus gostos, preferindo deificar o erro, caso este a seduza. Quem quer que lhes forneça ilusões, torna-se facilmente seu mestre. Quem tenta destruir suas vítimas com as ilusões, invariavelmente torna-se sua vítima. Sabe, isso nos convida a refletir. Pensa. O que é exatamente uma psicose coletiva? Simplificando, é uma espécie de epidemia de loucura que faz uma sociedade inteira perder o contato com a realidade e mergulhar em delírios. Talvez isso pareça algo distante, mas a história está cheia de exemplos reais e perturbadores. Pense nas caças às bruxas, que tomaram conta da Europa e da América entre os séculos XVI e XVII. Milhares de pessoas, em sua maioria mulheres, foram perseguidas e mortas.
não por crimes reais, mas porque se tornaram os bodes expiatórios de uma sociedade em pânico. Em seu livro A Delusão de Satanás, Francis Hill revela que, em algumas aldeias suíças, praticamente não havia mais mulheres vivas quando o frenesi chegou ao fim. Outro exemplo marcante é o totalitarismo do século XX. Milhões de pessoas abraçaram ideologias que, em retrospecto, parecem obviamente destrutivas e delirantes. No entanto, na época, nações inteiras caíram sob o feitiço dessas ideias. Os resultados de uma psicose coletiva são nada menos que devastadores. Jung estudou profundamente esses fenômenos e observou que, quando uma sociedade sucumbe à loucura, seus membros sofrem uma regressão moral e espiritual. Eles se tornam mais irracionais, emocionais e irresponsáveis. O exclusivismo adventista pode ter um impacto profundo na nossa mente. Sabia disso? Quando falamos de exclusivismo, referimos-nos à ideia de que o adventista, falando da religião, só ele tem a verdade absoluta. Isso pode parecer até inofensivo à primeira vista, mas pode levar a consequências graves, muito graves mesmo. Primeiro, essa mentalidade cria uma barreira entre eles e os outros. Aí começam a ver as pessoas como contra eles. Essa divisão pode alimentar sentimento de superioridade, desumanização, levando a um isolamento emocional. Além disso, o exclusivismo pode distorcer a nossa percepção da realidade. Ao acreditarmos que só uma finalidade, um propósito, uma religião tem a verdade. E aí a gente ignora outras perspectivas de experiências valiosas. Isso só limita o conhecimento espiritual, mas pode criar um ciclo de pensamento rígido e dogmático. E aqui está o mais preocupante. Essa pressão interna para manter essa verdade exclusiva que pode levar ao estresse mental e emocional. Eu vivi isso na pele. Eu faço tratamento. Eu faço terapia, porque a necessidade de estar sempre certo e de defender essa posição pode gerar ansiedade e até mesmo depressão. Eu vivi isso e vivo. Isso será o resultado? Uma mente sobrecarregada que se afasta da paz que a fé deveria trazer? Eu conheci a graça, mas é fundamental cultivarmos uma mentalidade aberta e inclusiva. Devemos lembrar que a nossa fé é sobre o amor, compaixão, compreensão. Em vez de nos isolarmos, achar que nós temos a verdade, nós devemos buscar um diálogo e um entendimento com os outros. Então, isso é tão sério. O exclusivismo adventista pode ser tão perigoso para a nossa saúde mental e espiritual. Então, eu quero trabalhar junto e mostrar para vocês para construir uma comunidade mais inclusiva, onde todos são bem-vindos e onde aprendemos uns com os outros. A verdadeira riqueza da fé está na diversidade e no propósito. No propósito, para que você veio? Aonde você está? Aonde você quer ir? Eu conheci a graça de Jesus. Conheci o seu amor. Abri o livro de Gálatas e a minha mente se abriu. Eu não tenho a verdade absoluta. Nós não temos a verdade absoluta. Nós estamos sempre em evolução, aprendendo. E esse aprendizado tem que se multiplicar. Então, se liga. Ah, mas aí eu sei que tem os nossos amigos evangélicos, e muitos deles nos acusam de seita, não é assim? Muitos dizem que os adventistas do sétimo dia são uma seita. E nós cremos que a palavra final na igreja é desta profeta chamada Ellen White. E nós cremos que a palavra final na igreja é desta profeta chamada Ellen White.
Trabalho escravo em nome da religião. E maus tratos, agressões, lavagem cerebral. O Fantástico vai mostrar agora depoimentos sobre uma misteriosa seita americana que tem muitas ligações com o Brasil. Nossos repórteres encontraram nos Estados Unidos, em Minas e em São Paulo, brasileiros e também americanos, que dizem ter vivido um inferno, lá e aqui. Jane Whaley só aceita ser chamada de Vovó Jane. Ela era professora de matemática quando, segundo ela, ouviu um chamado divino. E aí se mudou do estado de Ohio para Carolina do Norte com mais 25 pessoas. Para a pequena cidade de Spindale, que tem 3.000 habitantes. Lá já existiam muitas igrejas. Mas em 1979, ela fundou uma diferente das outras. A igreja de Jane, chamada Sociedade Palavra da Fé, é baseada na interpretação que ela mesma faz da Bíblia. E para ela, meias esportivas ou até mesmo calças jeans podem ser o próprio demônio. Nesse culto, em 2014, Jane diz que está lutando contra um grande demônio no Brasil, o futebol. Era a época da Copa do Mundo. Daqui a pouco você vai ver por que ela se preocupa tanto com o Brasil. Ex-integrantes dessa seita dizem que a influência de Jane em São Paulo e em Minas Gerais não é nada divina. Se a minha filha levar um tapa na cara, isso para ela vai ser um ato de purificação. É Jane quem decide quem vai se casar com quem. E cada vez que marido e mulher casados no papel querem fazer sexo, tem que pedir autorização para a líder. E ninguém ali pode usar telefone, internet, ler jornais e nem falar com quem não faça parte do grupo. O John é americano. Ele contou para o Fantástico que fez parte da igreja durante 20 anos e quando finalmente saiu, pagou um preço alto. São uma seita perigosa, com práticas para controlar as pessoas e as informações a que elas têm acesso, seus pensamentos e suas emoções. Quando saiu, ele perdeu tudo. Amigos, a mulher e até os filhos que ficaram na seita. Estes são a ex-mulher e os filhos de John. Hoje eles gravam vídeos como esse, postados no canal da igreja na internet, em que dizem que tudo que o John fala é mentira. Eu pergunto se eles sofrem lavagem cerebral. A igreja controla sua moradia, seus amigos, seu trabalho, sua comunicação com seus parentes. Até hoje, o John disse sentir ameaçado. Algumas vezes eu acho que estou sendo seguido.